Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje, quarta-feira, 22 de julho. Eu sou Edson Lustosa, você já sabe, né? Estamos aqui com nossa Rapidinha da Tarde. Então, aguardando aí para começar a transmitir, né? Vamos lá. Essa é a nossa Rapidinha da Tarde aqui com Edson Lustosa. Vamos ver aqui três notícias interessantes do dia de hoje. A primeira é uma notícia que vale registro. A Voz do Brasil completa 85 anos, né? Isso tem aqui no site do Governo Federal, da Empresa Brasileira de Comunicação, e fala da Voz do Brasil. Eu vou fazer uma apreciação da Voz do Brasil como profissional de comunicação. Sinceramente, eu acredito que é o programa mais imparcial. Eu acho que a Voz do Brasil, como trabalho jornalístico, ela é fantástica. Você vê a cobertura do parlamento, todos os parlamentares de todas as correntes políticas têm espaço, né? Então eu não sei, mas eu acho que se as empresas privadas de comunicação seguissem numa mesma linha de imparcialidade, a gente teria uma mídia mais decente nesse país. Porque nesse aspecto a gente deve considerar que o governo federal dá um grande exemplo, né, com a Voz do Brasil, que o Congresso Nacional dá um grande exemplo. Antigamente era só o governo e o Congresso, né? Depois mudou, incluíram um horário para o judiciário, tem um minuto do TCU também. Mas se você prestar atenção na cobertura das atividades do Congresso Nacional, a Voz do Brasil é de uma imparcialidade tremenda, né? Trata com uma equidade formidável todos os parlamentares com as suas propostas, suas ideias, suas divergências. Eu acho que o Brasil está de parabéns em ter a Voz do Brasil. Ela é tão boa, mas tão boa, que já houve um movimento aí para acabar com a Voz do Brasil, né? Porque é lógico, é um negócio que não atende a interesses escusos. Então a turma aí pessoal da ala né, das energias obscuras já tentou uma vez acabar com a Voz do Brasil, mas graças a Deus ela está aí, completando 85 anos. É um marco realmente na nossa comunicação, esse aniversário da Voz do Brasil. Tomara que a gente tenha pelo menos mais 85 anos, né, aí dispondo de um veículo com essa qualidade de jornalismo. Parabéns à turma aí da Voz do Brasil. Mudou muita coisa, né? Mas mudou para evoluir, tem que mudar mesmo. Eu gosto muito mesmo da Voz do Brasil. Então, Brasil está de parabéns pelos 85 anos da sua voz. Um outro notícia que nos chamou atenção hoje aqui foi que os cartórios estão registrando um aumento de 18,7% nos divórcios durante a pandemia. Meu irmão, eu já falei aqui algumas vezes do quanto é difícil, né, para as pessoas ficarem confinadas e manterem a paz, né? Inclusive, uma vez eu até falei mesmo, tem casais que só conseguem manter a paz porque, né, tem algumas atividades extraconjugais, né, que permitem extravasar. E agora não, com confinamento, isolamento social, o risco de contágio, né, isso inibe também aquela libido que leva, né, as pessoas a buscarem atividades extraconjugais. Tudo isso leva a um estresse, né, leva a uma situação de pressão. E como toda crise, ela representa perigo e oportunidade. Então está sendo um perigo para os casais, um perigo para as famílias e uma oportunidade também para o pessoal dos cartórios aí, né, que agora dá para fazer divórcio direto no cartório, né, e para os advogados também, né. Então o pessoal do registro, acho que é o registro civil, né, de pessoas
naturais, que cuida do casamento, que cuida do divórcio, creio eu, não sei. E também o pessoal aí dos advogados de família, né, devem estar faturando um troquinho a mais aí com essas crises conjugais. 18,7% a mais de divórcios é 18,7% a mais de oportunidades de trabalho e renda para quem mexe com divórcio. Né? Ai, ai. Enfim, alegria de uns, tristeza de outros. E uma notícia aqui interessante no G1, que o número de cidades de Rondônia com rede coletora de esgoto sobe de 5 para 6 em 10 anos. Meu Deus do céu. O estado de Rondônia, né, vamos nós aqui, o estado de Rondônia, né, tem 52 municípios. Tá? Se a cada ano ele aumenta, peraí, como é que é? Sobe de 5 para 6 em 10 anos. Se a cada ano ele aumenta um município com rede de esgoto e já tem 6 municípios com rede de esgoto, então 52 menos 6, 46. Né? 46. Cada 10 anos, então, dentro de 460 anos, todos os municípios de Rondônia terão esgoto. Né? Essa é a previsão que a gente pode fazer aqui com uma matemática bem simples. 460 anos passa rápido, gente. Olha aí o Brasil, né? O descobrimento do Brasil parece que foi ontem, né? Já está com 520 anos. Então ninguém precisa se desesperar, não. 460 anos passa muito rápido. Eu não gosto de notícia que vem assim com números idiotas. Como são números idiotas? Não dizem absolutamente nada. Outra coisa, cidades que dispõem. Para você ter uma ideia, sabe qual é uma cidade que, segundo eles aqui, está com rede coletora de esgoto? Novos dados indicam que apenas Porto Velho, Alvorada do Oeste, Ariquemes, Cacoal, Cerejeiros e Guajará-Mirim possuem o serviço. Olha a desinformação, meu Deus do céu. Onde que Porto Velho tem rede de esgoto, gente? Numa parte ínfima no centro da cidade ali, e alguns conjuntos residenciais modernos, né, que foram obrigados a ter também, que dispõem de rede de esgoto. Mas o esgotamento sanitário não é uma realidade no nosso contexto de saneamento básico. Então, poxa, ficar, sabe, botando informação assim de pé quebrado, entendeu? Eu, sinceramente, o negócio que eu abomino, eu acho que tem que ter mais seriedade quando você apresenta a informação ao público. Mas é o G1, né, que está dizendo, acho que pouca gente vai querer contestar. Bom, comentadas as 3 notícias de hoje, eu queria aqui fazer um outro comentário que não é notícia, mas que deveria ser, e vai ser. É preciso que a Procuradoria de Direito Cidadão do Ministério Público Federal tome uma providência em relação ao atendimento, ou à falta de atendimento na Caixa Econômica Federal. Tá? Se ela pegou para distribuir esse auxílio aí, né, do coisa, e pegou sozinha, né, as pessoas têm que se... Inclusive, não sei, mas me parece que nem as loterias, as lotéricas, casas lotéricas, que, né, são extensões da Caixa Econômica, estão trabalhando com isso, porque a gente vê umas filas enormes nas agências da Caixa. Eu tenho a infelicidade de ter, todo dia, que me deparar com uma cena deplorável, como moro perto de uma agência da Caixa, de pessoas em pé, no sol, gente até de idade, gente que não era para estar passando por essa situação, gente que precisa desse auxílio. Meu Deus, já começou, deixa eu só tirar do gancho aqui. Gente que precisa desse auxílio da Caixa Econômica Federal, em pé, no sol, sem água, sem um banheiro. Ora, se elas estão na fila já para serem atendidas, elas devem ter o mesmo conforto que é exigido que seja oferecido pelas agências. Então, é para ter banheiros químicos, para ter bebedouros, né? No mínimo, entendeu? Ou então uma garrafinha d'água, sei lá, dá um jeito. Deixar esse povo em pé no sol é para ter tendas, para esse povo ter uma área de sombreamento para aguardar o atendimento, né?
Ou o que seria mais inteligente, né? Mas não vamos falar cobrar inteligência dos nossos gestores, não, porque eles, né, ficam muito magoados quando a gente faz isso. Mas o que seria mais inteligente seria um prévio agendamento pela internet, né? Mas não, aquela fila enorme, as pessoas em pé, no sol, na chuva, né, que não tem chovido ultimamente, mas se chover, né, talvez em outras cidades onde chove, esteja chovendo, né, que também chove bastante, mas até que nesse período, né. Então, pessoal, no sol, na chuva, certo? Sem ter um banco para sentar, sem ter uma água para beber, sem ter um banheiro para, né, aquelas coisas. Pois é, você sabe. Então, eu acho que poderia haver uma iniciativa do Ministério Público Federal no sentido de zelar pela dignidade humana dessas pessoas que estão sendo expostas a essa situação humilhante, entendeu? Não é, a Caixa Econômica não vai à falência se alugar cadeiras para esse povo sentar, se alugar tendas para fazer sombra para esse pessoal, entendeu? Se botar um bebedouro para esse povo ter uma água para beber e uns banheiros químicos para eles poderem, né, é, né, pois é, fazer lá o que tem que ser feito. Então, eu entendo que a gente vê toda hora o Ministério Público Federal, né, com todo respeito aos nossos irmãos indígenas, mas se fossem os índios, estaria lá, né, porque os índios, né, papapá e tal, né. Então, nós que não somos índios, nós também merecemos. Né? A pessoa não índia, ela não é menos cidadã porque não é índia. Entendeu? Então a dignidade humana é para atender a todos. E especialmente a tutela da dignidade humana deve ser exercida pelo poder público em relação àquelas pessoas pequenas, aquelas pessoas pequenas que estou falando não é de caráter não, pequenas diante do Estado que é gigantesco, as pessoas hipossuficientes, as pessoas carentes. E para quem é esse auxílio, gente? Não é para as pessoas carentes? Então fica aqui o pedido, Ministério Público Federal, Procuradoria de Direito do Cidadão, por favor, vamos aí, não sei se é uma ação civil pública que cabe, primeiro um diálogo com a Caixa, notifica a Caixa aí, né? Recomenda aí para tratar com dignidade os cidadãos que estão aí precisando pegar esses 600 mil reais para comprar um ovo, uma banana, uma meia barra de sabão Tuchal, uma lata de óleo, né, aquele 1 quilo de farinha e assim, né, ir levando e singrando o mar da pandemia para ver se lá na frente se junta aos outros sobreviventes. Por favor, né, tome essa iniciativa. Por hoje é só. Essa foi a nossa Rapidinha da Tarde do dia 22 de julho de 2020. Amanhã, 6h30 da manhã, a gente deve estar aqui com o nosso Acordar com Deus, faz acho que uns 2 dias que eu não faço. Né? Hoje eu acordei tarde, realmente eu tive. Você sabe, né, que tem uns probleminhas de saúde, tá? Então às vezes eu não consigo acordar cedo, por causa dos remédios que eu tomo. Mas amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui 6h30 da manhã com o nosso Acordar com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai querer. Meu irmão, minha irmã, até amanhã, uma excelente noite para você. Não vai ficar vendo besteira na internet não, tá? Procure elevar o seu espírito com coisas saudáveis, coisas boas. É o que eu desejo de coração, tá? Vamos lá.